A tempestade de neve que castigava a Serra Catarinense naquela noite de 24 de dezembro não era apenas um fenômeno meteorológico. Era o reflexo do caos que devastava a alma de Mariana. Com os lábios roxos de frio, as roupas encharcadas coladas ao corpo trêmulo e a sola da bota descolada, ela bateu na madeira maciça da única porta que encontrou iluminada naquela estrada deserta. Ela não tinha mais forças, não tinha mais dinheiro e, principalmente, não tinha mais orgulho. Quando a porta se abriu, revelando a figura imponente de Antônio, um fazendeiro de 50 anos com fama de bicho do mato, ombros largos e uma cicatriz no rosto que assustava as crianças da cidade, Mariana não viu um homem, viu sua última chance de sobrevivência. O calor da lareira, que escapou de dentro da casa, atingiu seu rosto como um tapa, lembrando-a do conforto que ela perdera. Antônio segurava uma espingarda de caça, o olhar desconfiado varrendo a escuridão atrás dela. Ele não perguntou o nome dela, ele apenas rosnou. "O que você quer aqui? É propriedade privada." Mariana, sentindo que suas pernas iriam ceder a qualquer momento e sabendo que se voltasse para a estrada morreria congelada, olhou nos olhos escuros daquele desconhecido. Ela engoliu o choro, reuniu os cacos de sua dignidade despedaçada e disse a frase que jamais imaginou pronunciar, a frase que o desespero havia tatuado em sua mente nas últimas horas de fome: "Eu faço qualquer coisa. Eu lavo, eu passo, eu limpo o chão com a língua se precisar." Ela fez uma pausa, viu a hesitação dele e jogou a última carta, a mais dolorosa de todas. Eu abro as pernas para o senhor, por favor. Só preciso de abrigo e comida por uma noite." O silêncio que se seguiu foi mais gelado que o vento lá fora. Antônio a encarou, o rosto indecifrável, a espingarda ainda na mão. Mariana fechou os olhos, esperando o insulto, a porta na cara ou pior, que ele aceitasse a oferta da maneira mais brutal possível. Mas o que aconteceu a seguir não foi nada do que ela esperava. Antônio não se moveu com luxúria, nem com raiva. Ele deu um passo à frente, jogou a arma no sofá e agarrou o braço dela com força. Mariana encolheu-se, pronta para a dor. Mas ele a puxou para dentro com um puxão brusco e bateu a porta contra o vento, gritando: "Você acha que eu sou um animal, garota? Ninguém entra na minha casa vendendo a alma. Entre antes que morra." Mariana estava dentro, mas o terror estava longe de acabar. A cidade vizinha inteira sussurrava histórias sobre Antônio Ogro. Diziam que ele enlouquecera após a morte da esposa e da filha em um incêndio na véspera de Natal, 10 anos atrás. Diziam que ele atirava em quem pisasse em suas terras. E ali estava ela, sozinha com a lenda, trancada em uma fazenda isolada pela neve, tendo acabado de se oferecer como mercadoria. Ela não sabia, mas sua chegada naquela noite específica não era apenas um acaso desesperado. Era o gatilho para desenterrar segredos que a neve tentava esconder. Ela estava fugindo de algo muito pior do que o frio, algo que tinha nome, sobrenome e muito dinheiro na cidade. E Antônio, o viúvo amargo que odiava o Natal, estava prestes a descobrir que a menina tremendo em seu tapete carregava um perigo capaz de destruir a pouca paz que lhe restava. Esta história não é apenas sobre um Natal improvável. É sobre como duas almas quebradas podem, ou não, salvar uma a outra quando o mundo inteiro está contra elas. Vamos descobrir o que realmente levou Mariana àquela porta e se Antônio é o salvador ou o monstro que todos dizem. Mas antes de vermos o que ele fará com ela agora que a porta está trancada, eu quero saber quem está comigo nesta noite de emoção e mistério. Por favor, escreva nos comentários o nome da sua cidade ou estado. É incrível ver nossa comunidade crescendo em cada canto do Brasil e do mundo, unidos por histórias que tocam o coração. Agora, respire fundo, porque o telefone da fazenda, que não tocava há meses, acaba de começar a tocar insistentemente. Antônio ignorou o telefone fixo antigo, gritando na parede da cozinha:
Ele estava ocupado demais, olhando para a criatura lamentável que pingava água suja no seu tapete persa. A única lembrança intacta de sua falecida esposa, Helena. "Sente-se ali", ordenou ele, apontando para uma poltrona de couro perto da lareira, sua voz grossa e rouca pelo desuso. Mariana obedeceu imediatamente, sentando-se na ponta da cadeira, o corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Ela olhava para as mãos dele, grandes e calejadas, esperando o momento em que a cobrança pela sua oferta viria. Mas Antônio virou as costas e foi para a cozinha. O cheiro de lenha queimando se misturava agora com algo que fez o estômago de Mariana doer de vazio, cheiro de sopa de feijão. Minutos depois, ele voltou não com exigências, mas com uma tigela fumegante e um pedaço de pão caseiro grosseiro. Ele colocou a comida em uma mesinha ao lado dela e jogou um cobertor de lã pesado, com cheiro de naftalina, sobre os ombros dela. "Coma", disse ele, sentando-se em sua própria poltrona do outro lado da sala, pegando a espingarda novamente e começando a limpá-la com um pano sem olhar para ela. "E nunca mais repita aquela asneira que você disse na porta. Minha casa não é bordel e eu não sou cafetão." Mariana pegou a colher com as mãos trêmulas. A primeira colherada de sopa quente desceu queimando, mas foi a melhor coisa que ela já provara na vida. Enquanto comia vorazmente, ela observava o ambiente. A casa era grande, rústica, mas opressivamente silenciosa. Não havia uma única decoração de Natal, nem uma luzinha sequer, apesar da data. Havia apenas sombras e móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas de uma vida passada. "Obrigada, senhor", sussurrou ela com a voz falhando. Antônio parou de limpar a arma e levantou os olhos. Eram olhos cansados, de um castanho profundo, cercados por rugas de quem passava muito tempo franzindo a testa contra o sol ou contra a dor. "Não me agradeça. Amanhã, assim que a nevasca passar e a estrada liberar, você vai embora. Não quero problemas. E você, garota, tem problema escrito na testa." Mariana baixou os olhos. Ele tinha razão. Ela colocou a tigela vazia na mesa e puxou o cobertor mais para si. "Eu vou embora, prometo. Só precisava não morrer hoje." O silêncio voltou a reinar. Apenas o estalar da madeira no fogo preenchia o espaço. Antônio parecia lutar consigo mesmo, querendo fazer perguntas, mas recusando-se a se importar. Finalmente, a curiosidade venceu a amargura. "Quem está atrás de você?" perguntou ele direto como um tiro. Mariana congelou. "Ninguém. Eu só me perdi", mentiu ela mal. Antônio soltou uma risada seca, sem humor. "Você aparece na minha porta na véspera de Natal com roupas de cidade grande, sapatos que não servem para andar na terra, oferecendo o corpo em troca de um teto, e me diz que se perdeu? Eu sou velho, menina, não idiota. Alguém te machucou ou alguém quer te machucar." Mariana sentiu as lágrimas voltarem. Ela não podia contar. Se contasse, ele a jogaria para fora na mesma hora. O homem de quem ela fugia era dono de metade daquelas terras. Ele era a lei naquela região. "É complicado, senhor. É uma dívida antiga do meu pai", disse ela, tentando uma meia-verdade. Antônio a encarou por um longo tempo, parecendo ler a alma dela, pesando se valia a pena se envolver. Antes que pudesse responder, ele se levantou bruscamente. "Tem um banheiro no corredor. Tem toalhas limpas. O chuveiro é quente. Tome um banho. Você cheira a medo e chuva." Mariana assentiu e correu para o banheiro. Quando a água quente tocou sua pele, ela desabou. O choro veio convulsivo, abafado pelo som do chuveiro. Ela tocou a barriga, ainda plana, mas que guardava o segredo que a fizera fugir. Ela não estava apenas salvando a si mesma. Enquanto isso, na sala, Antônio foi até a janela. A neve caía pesada, bloqueando a visão da estrada. Ele sentia um aperto no peito que não sentia há anos. Aquela menina, ela tinha o mesmo olhar assustado de sua filha na noite do incêndio. Ele balançou a cabeça, tentando afastar as memórias. "Não se envolva, Antônio.
Não se envolva, murmurou para si mesmo. Foi quando ele viu. Longe, na estrada que levava ao portão da fazenda, luzes de faróis cortaram a escuridão. Não era um carro comum. Eram faróis altos, de uma caminhonete grande. Eram 2, talvez 3 caminhonetes. Elas avançavam devagar contra a neve, como predadores farejando sangue. Antônio conhecia aqueles carros. Eram os capangas de Coronel Siqueira, o agiota e grileiro mais perigoso do estado. O telefone tocou novamente. Desta vez, Antônio atendeu. Antônio... A voz do outro lado era macia e venenosa. Era o próprio Siqueira. Eu sei que a passarinha voou para o seu ninho. Mandem ela para fora e nós esquecemos aquela disputa de terras na divisa norte. Esconda ela. E eu termino o que o fogo começou 10 anos atrás. Antônio olhou para a porta do banheiro, onde ouvia o chuveiro ligado. Ele olhou para a foto empoeirada de sua esposa na estante. Ele olhou para sua espingarda. Siqueira, disse Antônio, sua voz calma e letal. Se você colocar a roda do seu carro dentro da minha cerca, eu vou te dar um presente de Natal que chumbo nenhum paga. Ele bateu o telefone e pegou a caixa de munição na gaveta. A noite estava apenas começando. O clique metálico dos cartuchos, deslizando para dentro da câmara da espingarda calibre 12, foi o único som que Mariana ouviu ao sair do banheiro, envolta em uma toalha felpuda e com o cabelo pingando água morna. O vapor do banho, que por alguns minutos a fizera esquecer do inferno lá fora, dissipou-se instantaneamente diante da imagem de Antônio. O fazendeiro não estava mais sentado na poltrona. Ele estava de pé, encostado na janela lateral, espiando através de uma fresta na cortina pesada. Ele apagara todas as luzes da casa, deixando apenas o brilho alaranjado das brasas da lareira iluminar seu rosto marcado por sombras e tensão. Vista isso, disse ele, sem se virar, jogando uma camisa de flanela xadrez e uma calça de lã grossa que estavam sobre o sofá. Eram roupas de mulher, com cheiro de lavanda antiga e saudade. Eram as roupas da falecida Helena. Mariana vestiu-se rapidamente, sentindo-se uma intrusa vestindo a pele de um fantasma, mas o frio que vinha da janela quebrada de sua alma a impedia de recusar. Eles estão aqui, não estão? Perguntou ela, a voz tremendo mais do que suas mãos. Antônio assentiu, travando a arma. 3 caminhonetes. Siqueira trouxe os cães de caça dele. Eles cercaram o perímetro. Ele não quer testemunhas. Mariana correu até a porta dos fundos, o instinto de fuga gritando em seus ouvidos. Eu tenho que ir. Eu saio pelos fundos, corro para o mato. Se eles me pegarem, talvez deixem o senhor em paz. Eu não posso deixar que ele faça com a sua casa o que fez com a minha vida. Antônio moveu-se com uma agilidade surpreendente para um homem de seu tamanho e idade, bloqueando a passagem dela com o corpo maciço. Ele não a tocou com violência, mas com firmeza. Você não vai a lugar nenhum, menina. Lá fora, na neve, você dura 20 minutos. E se Siqueira te pegar, a morte será o menor dos seus problemas. Ele olhou nos olhos dela, e a dureza de seu olhar suavizou por um segundo. Além disso, Siqueira mencionou o incêndio. Ele sabe que esse é meu ponto fraco. Se ele está usando isso, é porque ele tem medo de entrar aqui. Ele sabe que nesta terra, quem manda sou eu. Antônio pegou uma faca de caça da bainha em sua cintura e a entregou a Mariana. O metal era frio e pesado. Se eles entrarem e eu cair, não hesite. Aponte para o pescoço ou para a virilha. E corra. O som de um megafone rompeu o silêncio da noite, vindo do portão da frente. A voz amplificada do Coronel Siqueira era distorcida, mas carregada de uma falsa cordialidade que dava náuseas. Antônio, vamos ser razoáveis, meu velho amigo. Você é um homem de paz agora. Entregue a ladra e nós vamos embora. Ela roubou algo muito valioso da minha família. Você não quer o sangue de uma criminosa nas suas mãos limpas, quer? Antônio cuspiu no chão. Ladra, murmurou ele com nojo. Ele olhou para Mariana. O que você roubou dele? Dinheiro? Joias? Mariana encostou-se na parede, abraçando o próprio corpo, sentindo o peso da verdade esmagá-la.
Eu não roubei nada material, Antônio. Eu roubei o futuro dele. Ela colocou a mão sobre o ventre, ainda plano, mas que guardava o segredo. Eu estou grávida do filho caçula dele, o Júnior, aquele que morreu de overdose mês passado. Antônio baixou a arma por um instante, o choque visível em seu rosto. Siqueira não queria recuperar um objeto. Ele queria o neto, ou melhor, queria controlar o herdeiro. Júnior era a única coisa que Siqueira amava, de um jeito doentio, continuou Mariana, as lágrimas escorrendo. Quando Júnior morreu, Siqueira disse que a criança no meu ventre era propriedade da família. Ele disse que ia esperar nascer para tirar de mim e depois ia me descartar como lixo, porque uma sem-teto não serve para ser mãe de um Siqueira. Eu fugi para salvar meu bebê, Antônio. Eu não estou vendendo meu corpo por comida. Estou vendendo minha vida pela do meu filho. A revelação atingiu Antônio como um soco físico. 10 anos atrás, ele perdera sua esposa e sua filha grávida em um incêndio. Ele não pôde salvar o neto que nunca conheceu. Agora, o destino, com sua ironia cruel, colocava outra mulher grávida e perseguida em sua sala na véspera de Natal. A amargura que cobria seu coração como gelo começou a rachar, dando lugar a uma fúria incandescente. Ele não estava mais defendendo uma estranha. Ele estava tendo uma segunda chance. Ele não vai tocar nessa criança, rosnou Antônio, voltando-se para a janela. Apague a lareira! Vamos deixá-los cegos! Mariana jogou água nas brasas e a sala mergulhou na escuridão total. Do lado de fora, a paciência de Siqueira acabou. Muito bem, Antônio. Se você prefere as cinzas, que assim seja. O som de vidro quebrando foi seguido pelo cheiro inconfundível de gasolina. Um coquetel Molotov voou através da janela da sala, explodindo no tapete. As chamas lamberam as cortinas instantaneamente. Mariana gritou, o trauma do fogo refletido nos olhos de Antônio. Mas o fazendeiro não congelou. Ele agiu. Para o porão, agora! Gritou ele, empurrando Mariana em direção a uma porta discreta sob a escada. Enquanto ela corria, Antônio disparou 2 vezes pela janela quebrada em direção aos vultos na neve. Gritos de dor ecoaram lá fora. Ele derrubara um. Eles desceram para o porão frio e úmido, onde Antônio guardava conservas e ferramentas antigas. O som do fogo crepitando acima deles era aterrorizante. Antônio trancou a porta reforçada do porão e arrastou um armário de metal para bloqueá-la. A casa é de madeira antiga, vai queimar rápido, disse ele, ofegante, recarregando a arma. Mas o porão tem saída para o celeiro através de um túnel de drenagem. É a nossa chance. Mariana tossia com a fumaça que começava a penetrar pelas frestas. Você vai perder sua casa, tudo o que restou da Helena, chorou ela. Antônio segurou os ombros dela no escuro. A casa são só tábuas e pregos, Mariana. O que restou da Helena está aqui dentro. Ele tocou o próprio peito. E ela nunca me perdoaria se eu deixasse outra mãe morrer queimada no Natal. Eles tatearam até o fundo do porão, onde Antônio abriu uma escotilha pesada no chão. O túnel era estreito, cheio de lama e teias de aranha. Vá na frente, ordenou ele. Mariana desceu, rastejando pela escuridão claustrofóbica, ouvindo a respiração pesada de Antônio logo atrás. Parecia durar uma eternidade, mas finalmente chegaram a uma grade que dava para dentro do celeiro, a 50 metros da casa principal. Eles saíram no meio do feno, sujos e exaustos. Pela fresta da porta do celeiro, viram a casa de Antônio ardendo em chamas. Uma pira funerária gigante iluminando a neve vermelha. Eles acham que morremos lá dentro, sussurrou Mariana com esperança. Mas a esperança durou pouco. A porta do celeiro se abriu com um estrondo. A silhueta do coronel Siqueira recortou-se contra a luz do incêndio lá fora. Ele não estava sozinho. 2 capangas armados entraram, iluminando o celeiro com lanternas táticas. Siqueira sorria, segurando um revólver prateado. Você esqueceu, Antônio? Disse Siqueira, caminhando calmamente em direção a eles, que estavam encurralados contra as baias dos cavalos.
Eu conheço essa fazenda. Eu vim aqui caçar com seu pai. Eu sabia do túnel. Siqueira apontou a arma para a barriga de Mariana. O jogo acabou. Entregue a garota, Antônio, e eu deixo você viver para chorar sobre as cinzas da sua casa mais uma vez. Tente ser herói, e eu abro a barriga dela aqui mesmo e tiro meu neto com as próprias mãos. O cano frio do revólver prateado de Siqueira reluzia com o reflexo das chamas da casa que ardia lá fora, uma promessa de morte apontada diretamente para o ventre de Mariana. O coronel sorria, saboreando o triunfo, enquanto seus 2 capangas mantinham as lanternas focadas no rosto de Antônio, cegando-o. O cheiro de fumaça, feno e esterco preenchia o celeiro, criando uma atmosfera sufocante. «Largue a espingarda, Antônio», ordenou Siqueira, engatilhando o cão do revólver. «Se você puxar o gatilho, eu atiro nela. E acredite, eu sou um cirurgião melhor com balas do que com bisturis». Antônio sentiu o peso da arma em suas mãos suadas. Ele sabia que não podia vencer na velocidade. Ele era velho, cansado e estava em desvantagem numérica. Mas Siqueira cometera o erro clássico dos arrogantes. Ele esquecera onde estava pisando. Ele esquecera que aquele celeiro não era apenas um abrigo para animais. Era o laboratório de Antônio, onde ele consertava máquinas pesadas e guardava suprimentos voláteis longe da umidade. «Está bem, Siqueira. Você venceu», disse Antônio, levantando as mãos lentamente em rendição, segurando a espingarda apenas pelo guardamato, com o cano apontado para o teto. «Só não machuque a garota. Ela é só uma criança assustada». Mariana soluçou, tremendo, achando que Antônio estava desistindo. Mas então, seus olhos encontraram os dele. Na penumbra, Antônio piscou uma única vez e moveu o olhar sutilmente para cima, para uma velha roldana de ferro enferrujada presa na viga central do teto, logo acima da cabeça de Siqueira. Pendurado na roldana, suspenso por uma corda grossa amarrada a um gancho na parede ao lado de Antônio, estava um motor de trator antigo, de 300 quilos, que Antônio estava reformando. «Ajoelhe-se!» gritou um dos capangas. Antônio começou a dobrar os joelhos, fingindo submissão. Mas no meio do movimento ele girou o corpo. Ele não mirou em Siqueira. Ele não mirou nos capangas. Ele disparou a espingarda calibre 12 contra o gancho de ferro na parede ao seu lado. O impacto da bala de chumbo grosso estilhaçou o suporte de madeira podre. A corda se soltou. A gravidade, implacável e imediata, fez o resto. O motor de 300 quilos despencou do teto como um meteoro de ferro fundido. Siqueira, ouvindo o silvo da corda, olhou para cima tarde demais. O bloco de metal atingiu o chão a centímetros dele, esmagando um dos capangas instantaneamente e lançando uma onda de choque que derrubou Siqueira e o segundo homem. A lanterna caiu, girando no chão, criando sombras frenéticas. «Corre, Mariana!» berrou Antônio, largando a espingarda vazia e avançando sobre Siqueira, que tentava se levantar, atordoado pela poeira e pelo barulho. Mariana, no entanto, não correu. O segundo capanga, embora ferido pelos destroços, agarrou o tornozelo dela. «Sua vadia!» gritou ele, puxando-a para o chão. Mariana sentiu o pânico tentar paralisá-la, mas a lembrança da faca de caça que Antônio lhe dera na sala queimou em sua mente. «Aponte para o pescoço», ele dissera. Ela sacou a lâmina do bolso do casaco de Helena. Não houve hesitação. Havia apenas uma mãe defendendo sua cria. Ela cravou a faca na coxa do homem, que urrou e a soltou. Mariana rolou para longe e pegou a lanterna caída, apontando-a para a luta principal. Antônio e Siqueira rolavam no feno. Eram 2 touros velhos, movidos por décadas de ódio. Siqueira, mais jovem e armado, conseguiu dar uma coronhada na testa de Antônio, abrindo um corte profundo que cegou o fazendeiro com sangue. «Eu vou te matar como o fogo matou sua família!» gritou Siqueira, apontando a arma para o peito de Antônio. Mas Antônio não estava tentando pegar a arma. Ele estava pegando algo no cinto de Siqueira,
um sinalizador de emergência que o coronel carregava para chamar reforços. Antônio arrancou o sinalizador, puxou o pino e, num movimento suicida, enfiou a chama de fósforo incandescente na pilha de feno seco atrás de Siqueira. O fogo pegou instantaneamente, alimentado pela poeira seca. Uma parede de chamas separou os dois homens. Siqueira, aterrorizado pelo fogo que crescia, recuou, tossindo, tentando mirar através da fumaça laranja. "Você ficou louco? Vai nos matar a todos!" gritou o coronel. "Eu já morri há 10 anos, Siqueira", respondeu Antônio, levantando-se no meio da fumaça como um demônio vingador. "Hoje é a sua vez." Siqueira, encurralado entre o fogo e Antônio, tentou disparar. Mas o calor intenso ou a má manutenção da arma fez o mecanismo travar. Clique! O som do fracasso. Antônio avançou através das chamas. Ele não usou armas. Ele usou os punhos. Um soco de direita, pesado como uma marreta, quebrou o nariz do coronel. Outro no estômago o fez dobrar. Antônio agarrou Siqueira pelo colarinho e o empurrou para fora do celeiro, jogando-o na neve fria do pátio. Siqueira tentou rastejar, mas foi cercado. Não por Antônio, mas pelas luzes azuis e vermelhas que agora iluminavam a estrada da fazenda. A fumaça do incêndio da casa principal tinha sido vista na cidade. O caminhão dos bombeiros e 3 viaturas da polícia bloqueavam a saída. Siqueira olhou para os policiais, tentando usar sua influência. "Prendam ele! Ele tentou me matar! Ele é louco!" gritou o coronel, ensanguentado na neve. Mas o delegado, um homem honesto que Siqueira tentara comprar sem sucesso por anos, desceu da viatura. Ele não olhou para Antônio. Ele olhou para Mariana, que saía do celeiro em chamas, apoiada em Antônio, segurando a faca suja de sangue do capanga para se defender. "Aquele homem", disse Mariana, apontando para Siqueira, sua voz clara e forte no ar gelado da madrugada. "Ele confessou. Ele queimou a casa, ele tentou matar meu bebê e ele mandou matar os pais do Antônio 10 anos atrás. Ele disse tudo enquanto tentava me estripar." Siqueira empalideceu. "É mentira de uma vagabunda." "Não é mentira", disse um dos bombeiros que se aproximava, segurando um galão de gasolina meio vazio que encontrara perto da caminhonete de Siqueira. "Encontramos isso no banco do carona dele, delegado. Tem as digitais dele na alça e cheira ao mesmo acelerador usado na casa." O delegado algemou Siqueira ali mesmo na neve, enquanto o coronel gritava ameaças vazias que se perdiam no vento. Os paramédicos correram para atender Antônio e Mariana. Horas depois, o sol de Natal nasceu sobre a serra. A fazenda de Antônio era uma ruína fumegante. A casa, o celeiro, tudo o que ele construíra e preservara como mausoléu para sua esposa, estava reduzido a cinzas negras contra a neve branca. Antônio estava sentado na traseira da ambulância com um curativo na cabeça, olhando para o nada. Ele não tinha mais nada, nem passado, nem teto. Mariana, enrolada em um cobertor térmico, sentou-se ao lado dele. Ela pegou a mão grande e calejada do fazendeiro. "Você perdeu tudo por minha causa", sussurrou ela, chorando. Antônio virou-se para ela. Pela primeira vez, o olhar dele não tinha sombras. Ele olhou para a barriga dela, onde uma vida nova pulsava, salva da morte. "Eu não perdi nada, menina", disse ele com a voz rouca. "Aquela casa era um túmulo. Eu estava guardando fantasmas. O fogo levou o passado." Ele apertou a mão dela. "Você disse que faria qualquer coisa por abrigo e comida. A oferta ainda está de pé?" Mariana sorriu, confusa. "Mas você não tem mais abrigo, Antônio." "Tenho a terra", disse ele, olhando para o horizonte dourado. "E tenho o dinheiro do seguro que nunca usei. Podemos reconstruir, não uma fortaleza para um velho amargo, mas uma casa com um quarto para o bebê." Ele olhou nos olhos dela. "Eu não pude ser pai e avô quando deveria, mas talvez, se você me aceitar, eu possa aprender agora." Mariana encostou a cabeça no ombro dele. Naquela manhã de Natal, no meio da destruição, não havia presentes embrulhados,
nem ceia farta. Mas havia algo que o dinheiro de Siqueira nunca poderia comprar. Havia uma família. 6 meses depois, a nova casa cheirava a madeira fresca e bolo de fubá. No berço, esculpido à mão por Antônio, um menino forte e saudável dormia. Antônio entrou na sala, limpando as botas sujas de terra. "O almoço está pronto, vovô", chamou Mariana da cozinha. Antônio sorriu ao ouvir a palavra. Ele foi até o berço e tocou a mãozinha do bebê com seu dedo calejado. O bebê segurou o dedo dele com força. "Feliz Natal adiantado, Júnior", sussurrou Antônio. A mulher que bateu na porta oferecendo o corpo encontrou a alma. E o homem que trancou o coração encontrou a chave. No fim, a tempestade não veio para destruir. Veio para limpar o caminho para o sol.